Fala família, tô aqui tomando um café, comecei a fazer umas anotações aqui, falei, vou começar a anotar algumas coisas para falar fazer uma espécie de um pré-jogo, para dar escalação, e aí já bateu o desespero aqui, acabei de fazer uma publicação lá no Instagram, ó, um cafezinho, lá no Instagram, porque eu fui ver a provável escalação no GE, o GE que não erra uma, né? E é desesperador, cara. O time que vai a campo hoje do Vasco é do nível aí do jogo contra o Criciúma, do jogo contra o Nova Iguaçu, do jogo contra o Água Santa, tudo dentro de casa, tudo jogando como mandante. É difícil, é complicado, cara. Assim, eu espero, eu torço muito para que eu esteja enganado, que as pessoas depois venham, porra, tu xinga o cara, tu critica o time antes de entrar em campo, mas eu tô criticando a forma do Vasco jogar, cara. O Vasco não tem condição de jogar com 3 atacantes. O Vasco não tem condição de jogar com 3 atacantes e o Payet no meio de campo. O Vasco não tem condição de jogar com 3 atacantes, o Payet no meio de campo e o Galdames. E o Vasco vai repetir essa escalação, segundo o GE. Então, quer dizer, o Vascaíno já fica desesperado antes de começar o jogo. O Vasco não tem time para jogar com 3 atacantes. Será que ninguém dentro de São Januário entende isso, cara? A provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim, aí vem o João Vitor no lugar do Paulo Henrique, que não tá jogando nada. Aliás, lateral direito nosso, nenhum tá jogando nada, né? Nem o Paulo Henrique, nem o Pumita, nem o Rojas, que é um lateral improvisado, que também não encaixou nesse time. Mas aí seria o João Vitor na lateral, pra gente fazer aquela trinca de zagueiros, né? Com o Michael e o Léo e o Piton fechando o quarteto ali defensivo. Aí depois que é o problema. Até porque a gente não tem muitas opções, mas mesmo com poucas opções o cara ainda consegue errar, velho. Porque, olha, ele vai colocar o Sforza de primeiro volante. Coitado do Sforza, bicho. Eu tenho dó do Sforza nesse jogo. E aí vem o Galdames, jogador fraquíssimo. Galdames e o Payet. São os 3 jogadores no meio de campo. E no ataque, Rossi, David e o Verratti. O que credencia o seu Rossi estar como titular do Vasco? Aí você vai jogar com o Verratti, vou de frente para trás. O Verratti, o David, o Rossi, o Payet, os 4 que não recompõem. Os 4 que não marcam. E é por isso que a gente foi dominado pelo fraquíssimo Nova Iguaçu nos 2 jogos. É por isso que a gente foi dominado pelo Criciúma, que meteu 4. E olha, o Nova Iguaçu teve chance de meter 4, não meteu também. O Água Santa, um caminhão de gol que esses caras erraram. Então, assim, o Vasco, se entrar com esse meio de campo, a gente vai ver outro jogo nojento dentro de São Januário, com um adversário dominando o meio de campo, porque a gente não tem recomposição, a gente não vai ter pegada, e com um adversário provavelmente matando o jogo ainda no primeiro tempo. Esse é o desenho para o jogo. Se vai acontecer, aí tem muitas nuances, tem muitas coisas que a gente tem que colocar na balança que pode acontecer. Uma expulsão, um pênalti, um jogador que às vezes entra e arrebenta, enfim. Mas é difícil você ter alguma perspectiva com esse time, Quais são as opções, então, que você teria para o meio de campo, já que esse time já se mostrou, esse esquema com esse time já se mostrou frágil? São poucas as opções. O Hugo Moura está suspenso, tomou cartão, não joga, né? Então, o Cabaço, que deu os pontos lá para o ex-time dele, o Atlético Paranaense. Você tem o Praxedes, que é outro também, que é fraco, também não serve para marcar. O Medel tem esse problema aí, que deve estar de saída do Vasco. Estão fritando o cara, diz que arrumou confusão, o grupo está rachado, enfim. O Medel acho que nem deve ser escalado. E aí você tem 2 possibilidades, as únicas 2. E olha, são tristes, mas são as únicas 2 possibilidades. O Cocão e o Zé Gabriel. Então, assim, o que a gente poderia fazer para encarar o poderosíssimo Vitória? Lembrar que a última vez que a gente jogou com Vitória em São Januário foi 3-1 na Série B, viu? Que a gente ficou na Série B. A gente tomou 3-1 do Vitória. Então a gente vai encarar o Vitória de Munique em São Januário com esse meio de campo aberto. O que a gente poderia fazer de diferente?
primeira coisa é tirar o Rossi. Não tem que ter 3 atacantes. Tira o Rossi, deixa o David e o Verratti. O Payet vai jogar nesse meio de campo? Beleza, porque para mim o Payet ainda jogaria adiantado ali, colado no Verratti, eu tiraria até o David. Até o David eu tiraria. Ah, mas a gente ia perder velocidade no ataque, enfim. Mas aí eu priorizaria o meio de campo. Mas vamos lá. Deixa o David e o Verratti com o Payet. Faz o David voltar para poder recompor, ajudar na marcação, principalmente do lado esquerdo ali, do lado do Piton. E aí você entraria nesse meio de campo com o Cocão e o Zé Gabriel, ou com o Cocão. Você tira o Rossi, entra com o Cocão, Sforza e o Galdames. 3 volantes. É isso que dá para fazer. Ou o Zé Gabriel com o Sforza. Eu prefiro ainda o Zé Gabriel do que esse Galdames, para você ter uma ideia. E o tanto que eu falei mal desse Zé Gabriel. Mas, cara, as opções são muito limitadas nesse meio de campo, só provam assim, o trabalho horroroso que essa SAF tem feito no Vasco, né? Tal dos scouts, as grandes contratações, o time lixo que montaram para jogar o Campeonato Brasileiro, e fica difícil você ter assim, ânimo para poder perder um domingo de Dia das Mães, para parar 2 horas para ver esse time jogar futebol. Tomara que eu esteja enganado, vou falar mais uma vez, tomara que venham aqui me xingar, mas eu não entraria dessa forma. Faria qualquer outra coisa, mas não colocaria 3 atacantes, tiraria o Rossi. Complicado, se você vai jogar com o Payet, tem que ter um esquema para jogar com o Payet, ou entraria com o Cocão, como eu falei, junto com o Sforza, ou até mesmo o Zé Gabriel, mas eu não entraria com esse time, com o Galdames, Payet, Rossi, David e Verratti. Aí é pedir para perder mais uma vez. E olha, o Vasco são 5 jogos, 4 derrotas. Se perder mais essa para outro adversário dentro de São Januário, adversário direto para queda contra o rebaixamento, aí esquece, meu amigo, aí esquece. Pode preparar a segunda divisão, que esse time vai jogar a Série B do ano que vem. Essa escalação aqui, sem condições. A escalação do Vitória tem o Lucas Arcanjo, o Zeca, que passou pelo Vasco, Bruno, Reinaldo e PK. No meio de campo são 4 jogadores. William, Oliveira, Rodrigo, Dudu e Mateuzinho. No ataque, Matheus Gonçalves e Janderson. Esse é o provável time do Vitória. Quem vai apitar o jogo é o tal do Klaus, Rafael Klaus. E na sala do VAR, o Rodrigo Ferreira do Amaral estará na sala do VAR comandando esse jogo. Então assim, eu ia me preparar para fazer um vídeo pré-jogo, tô aqui tomando café, resolvi abrir a câmera e falar, bater um papo com você direto, porque um papo reto, porque com esse time aqui tá complicado esperar alguma coisa. Pra galera que tá me cobrando aí dica de trade, cara, gol do Bahia hoje, acho que sai, gol do Palmeiras também, a vitória do Betis, ou você pode botar dupla chance, né, Betis na Espanha, e 2 jogos para gols aí, o jogo do Manchester United contra o Arsenal, né, para sair mais de 2 gols, a mesma coisa que o jogo do Bayern de Munique também, para sair mais de 2 gols, aí você pega aí, faz um mix, faz uma duplinha, e essas são as dicas do canal para jogos nesse final de semana, tá? Nesse domingo. Desejar para você um feliz Dia das Mães, para todas as mamães vascaínas e as mamães do Brasil, né? E para as mamães que estão passando por tudo que estão passando lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, uma corrente de oração, muita fé, força para esse pessoal que está sofrendo muito, muitas crianças que se foram, muitas vidas, infelizmente, né? Então, é um Dia das Mães triste para muita gente, então, só mandar força, né? Muito carinho para essa galera que tá lá no Rio Grande do Sul lutando para poder voltar ao cotidiano, voltar ao normal depois de uma tragédia. Grande abraço, saudações vascaínas.